Estudo do Evangelho de Jesus, estamos no livro de Mateus. Seja bem-vindo em nosso canal, inscreva-se, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, suas amigas. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Esperamos que você goste, que você deixe seu like e tudo de bom para você. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, fortalecendo-nos nessa caminhada para continuarmos estudando e aperfeiçoando-nos espiritualmente, porque quando o homem busca o reino dos céus, tudo mais nos é acrescentado. Quando nós procuramos encontrar a paz de consciência, caminhos ficam abertos para nós seguirmos em frente com as nossas conquistas. Por isso, é tão importante estudar o Evangelho, porque estudando o Evangelho, ele nos dá um norte que nós podemos seguir e aquilo que nós temos que evitar para não cairmos em determinados precipícios. Capítulo 20 de Mateus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Jesus deixa claro aqui que o pai de família é alguém responsável. Então o reino dos céus é um local de responsabilidade. E esse pai de família vai buscar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, nós temos que estar sempre produzindo e trabalhando para produzir o bem, para produzir a essência, porque da uva se extrai o vinho, se extrai as passas, ou seja, temos uma grande fonte de insumos que seriam utilizados ou que são utilizados para alimentação e para a preservação da saúde humana. Por isso, a importância que sempre quando coloca assalariar trabalhadores para a vinha, aquilo que vai produzir o alimento para o corpo e para o espírito. Para irmos para o reino dos céus, temos que aprender a sermos o operário do corpo, que procura nos alimentar, nos fortalecer, e o operário da alma, que procura sublimar o teu espírito em ações enobrecedoras. E, ajustando com os trabalhadores a $1 por dia, mandou-os para a sua vinha. Os primeiros que ele encontra, ele diz, vou te dar $1 por dia, vamos dizer, no dinheiro de hoje, R$50, para a gente poder raciocinar. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Mais tarde, tipo 9 horas. Ele chama aqueles que estavam ociosos na praça para trabalharem. E disse-lhes, ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Não combinou nem preço. Esses trabalhadores que já vieram na segunda leva, eles já estavam tão predispostos a trabalhar que eles nem perguntaram quanto que vai ser justo. Foram trabalhar. Não queriam saber quanto iam receber. Simplesmente sabiam que iam trabalhar na vinha daquele senhor e que seriam recompensados no final com aquilo que fosse justo. Mas o que é justo para mim pode não ser para você. Mas eles não se preocuparam. Simplesmente foram para o trabalho porque precisavam do trabalho. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Então saiu mais 2 vezes, tipo meio-dia e tipo 3 horas. Contando que eles fossem trabalhar até às 6. Então veio um grupo às 6, outro às 9, outro às 12, outro às 15, para fechar às 18 horas dentro do nosso raciocínio que nós estamos adotando aqui didaticamente. E, nesse momento, convida e fala que vai pagar o que for justo e essas pessoas vão naturalmente. Lembrando que no capítulo anterior, Jesus disse que muitos perderiam-se no caminho e não alcançariam o reino dos céus, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Continuando esse raciocínio, ele vai mostrando a forma de assalariar os trabalhadores. E saindo perto da 1ª hora, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ide vós para a minha vinha, e receberás o que for justo. Então aqui, para a gente ter uma ideia do raciocínio didático que a gente está adotando, ele sai às 17 horas e convida os trabalhadores para trabalhar até às 6.
e fala para eles irem que vai pagar o que for justo. E eles vão, sem questionar. Todos estavam ali apostos, trabalhando com a sua dedicação, e cada um com a dedicação inerente ao calor do trabalho, ao seu estado de ânimo, à sua disposição de fazer o melhor. E, aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo. Então ele chama o mordomo e chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então ele chega, chama o mordomo para pagar o salário, e ele vai chamar primeiro os últimos que chegaram, para depois pagar os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Conforme nós estipulamos, um dinheiro, R$50. E eles receberam então esses R$50, ficam felizes. Trabalharam 1 hora e receberam 50. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Então, foi pagando todos e pagando um dinheiro, conforme nosso raciocínio didático, R$50. Chega nos primeiros e paga também R$50. Os trabalhadores da primeira hora são aqueles que começaram a trabalhar pelo cristianismo, são aqueles que gerenciaram o cristianismo por muitos anos, e os últimos trabalhadores são aqueles que vieram chegando depois, adentrando pelo caminho, cada um dando a sua parcela de contribuição. Mas a contribuição que cada um dá, segundo o Senhor, tem o mesmo valor. Porque quem vem depois aproveita todo o trabalho dos que vieram antes, aperfeiçoa. Pega o trabalho que vieram antes, aperfeiçoa. E aqueles que já estão desde o início estão sempre amarrados naquele processo. Estão sempre acostumados àquele processo. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Se você recebe o mesmo que aqueles que trabalharam o dia todo, se você recebe a sua pequena parcela, logicamente você vai ficar constrangido. Fala assim, poxa, eu trabalhei o dia todo, outro trabalhou menos. Mas a questão básica aqui é os vícios adquiridos por aqueles que começaram o trabalho muito cedo e perderam a oportunidade de fazer o que precisava ser feito. Então, o que ele está dizendo? Estes derradeiros trabalharam 1 só hora e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Então, os últimos trabalharam 1 horinha apenas e recebe a mesma coisa. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Não foi o combinado te pagar R$50 pelo seu dia de trabalho? Por que queres mais? Por que você está recebendo só um? Você teve a fadiga do dia, mas também teve a calma do dia. E o outro desempenhou um trabalho mais intenso no final? Ou todos trabalharam segundo as suas possibilidades igualmente, mas por que o Senhor paga todos iguais? Por todos os questionamentos que podemos fazer, temos que entender que a misericórdia do Pai transcende essas condições que a gente normalmente vai colocar em xeque. Toma aqui o teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. O pai de família combinou de pagar 50 dinheiros, um dinheiro para cada um, R$50, e vai pagar o primeiro quanto ao último o mesmo valor. Ele combinou, ele quis pagar assim. E por que nós vamos reclamar? Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Aí ele começa a fazer os questionamentos. O que você está oferecendo? Se eu estou oferecendo mais do que é meu, eu posso oferecer quanto quiser.
É lícito ou não eu usar minhas posses da forma com que eu quero? Ou é mau o teu olho porque sou bom? Você tem algum mal-estar porque eu sou bom, porque eu estou ajudando o outro? Você não gosta de que a pessoa seja boa? Você acha que só você tem que receber o melhor? O outro não pode receber? E se eu quero ajudá-lo tanto quanto estou ajudando a você? Ou seja, Deus vai dar aquilo que achar justo a cada um de nós. Só que Deus é justo. Depende da intenção de cada um. Como explicamos antes, os primeiros trabalhadores da seara cristã vieram fazendo sua dedicação, fazendo seu trabalho, mas cada um, segundo as suas possibilidades, cada um ofereceu o que pôde. Aí vêm os segundos trabalhadores, os terceiros, os quartos, os quintos. Cada etapa da evolução cristã, cada trabalhador vem colocando o seu tijolinho anônimo no serviço do bem, como diz nosso irmão José Tadeu da Silva. Então vamos colocando o nosso tijolinho, vamos construindo para chegarmos à instância final de refazimento íntimo, de reestruturação nossa de cada dia. Assim os derradeiros serão os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quer ser o primeiro? Trabalhe com afinco, trabalhe com disposição, aperfeiçoe, estude, medite, vê o que você pode melhorar naquilo que você está fazendo, vê que energia a mais você pode dar. Não fique acomodado sob as bases daquilo que você já sabe. Aperfeiçoe-se e receberás mais. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e, no caminho, disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Quando Jesus parte, então, aqui para Jerusalém, ele já tem a presciência de tudo que aconteceria. Ele é evidente, com a evidência perfeita que ele tinha de todos os fatos, cônscio das suas responsabilidades e do seu objetivo final, mostrava para aquelas pessoas que ele sabia do seu destino, sabia o que ia acontecer, mas foi resoluto para as ações que precisava empreender. E mostra que os sacerdotes, os escribas e os príncipes ali reunidos fariam de tudo para condená-lo em Jerusalém. E até mesmo os gentios participariam desse ato sacrílego contra o Cristo. Mas ele, resoluto, ressuscitaria no terceiro dia, ou seja, no terceiro dia ele ia transubstancializar seu corpo para prosseguir com um corpo sutil, aparecendo aqui e ali, fazendo um trabalho em outra dimensão, mas esclarecendo consciências e mostrando que a morte é apenas uma transformação, que a morte é apenas uma passagem para a outra vida. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. As pessoas aqui na Terra sempre querem privilégios, sempre querem algo mais, e principalmente quando não entendem a transcendência da vida, procuram receber algo e que elas nem mesmo sabem o que é. E a mãe sempre quer para os filhos uma posição de destaque, muitas das vezes, mas sem saber ou sem refletir que para chegar àquela posição de destaque tem um caminho a percorrer, tem etapas a vencer, tem deveres a cumprir. Mas vejamos. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Alguém estava predisposto a tomar do cálice de Jesus? Principalmente naqueles momentos finais em Jerusalém? Passar por aquele batismo de ferro e fogo? Dizem-lhe eles: podemos. Eles tinham noção de tudo que Jesus ia passar para dizer que podiam? Tanto não,
que falharam. E diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. É importante a gente entender que Jesus não podia fazer escolhas e nem dar respostas fixas para aquilo que aconteceria no futuro, porque todo aquele futuro dependeria de uma série de ações de cada uma daquelas pessoas. Portanto, ele dá uma resposta concisa. Ao mesmo tempo, ele era evasivo em relação à pergunta, mas mostrava que tinha que ter um preparo especial, que tinha que se passar por determinados caminhos, que nem todos passariam pelo mesmo caminho, nem todos estariam em condições de receber o que aquela mãe pedia. Então, sentar à direita e à esquerda não é ele que iria definir, não era ele quem ia escolher, mas quem tivesse sido preparado pelo Pai. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Começaram a querer disputar, mas eles vão estar preparados? Eles que irão para o reino dos céus? Jesus não disse que iria. Ele só disse que eles beberiam do mesmo cálice, ou um cálice muito semelhante. Mas assentar à direita e à esquerda não era Jesus quem ia definir, mas sim o Pai que está nos céus, que preparou cada um de nós para cumprirmos a etapa necessária ao processo evolutivo. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Então os gentios tinham aqueles de destaque, aquelas pessoas que estavam ali comandando, aqueles que estavam comandando o exército, mas numa posição de destaque. E dominavam com grande autoridade sobre todas as pessoas. Mas entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus, aqueles que quisessem seguir com Jesus, deveriam, para ser grande no reino dos céus, ser o serviçal, ser aquele que serve, ser aquele que trabalha em prol do bem-estar de todos. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Seja aquele que serve, seja aquele que ajuda, seja aquele que está sempre pronto a colaborar. Somente esses solidários encontrarão acolhimento no reino dos céus, encontrarão a paz em seus corações, em sua alma, em sua consciência, e receberão, então, essa possibilidade de estarem em condições melhores no plano espiritual. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar vida em resgate de muitos. Ele mostra que ali estava dando a vida para nos mostrar o caminho do resgate. Não é tão simples, não é tão fácil. Mas a partir de Jesus, as provas e as expiações, ou melhor, o planeta até Jesus era de expiações. Todos nós expiávamos alguma coisa, algum karma do passado. A partir de Jesus, nós começamos a entrar em provas e expiações. Uns passam pela expiação, apanha, outros pelas provas. Tem oportunidade de servir, tem oportunidade de fazer o bem, se aproveitar, parabéns. Se não aproveitar, repete de novo. E hoje nós estamos entrando em prova, expiação e regeneração. A maioria está em prova, um grupo está em expiação e o outro já se regenerando para estarem mais preparados para reencarnarem no porvir de mais luz e mais glória. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Então, para onde Jesus estava, tinha uma multidão. E quando ele sai de Jericó, daquela cidade bem abaixo do nível do mar, ele tem que subir. E uma multidão busca a ascensão com Jesus. Todos procuram subir para encontrar a paz em seus corações.
E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo... Os cegos começam a ouvir. Imagine toda a conversaria sobre Jesus, as pessoas gritando, Jesus, cura-me disso, cura-me daquilo, mas é só de boca para fora a maioria das vezes. Então eles começam a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles estavam à beira da estrada, Jesus vai passando, eles provavelmente continuam seguindo Jesus com a sua dificuldade de locomoção natural por serem cegos e começam a clamar cada vez mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quantas das vezes nós somos cegos ao longo do caminho e perdemos a oportunidade de seguir Jesus? Quantas vezes somos cegos ao longo do caminho, ouvimos a palavra do Cristo ao queremos segui-lo, alguém nos diz, cala-te. E nós então nos calamos, constrangidos, envergonhados. Mas o convite está sendo feito para seguirmos o Cristo, para seguirmos com o Cristo, para trabalharmos para e pelo Cristo. Não que sejamos cegos dos olhos, mas às vezes somos cegos dos bons sentimentos, dos bons ideais, do perdão e da misericórdia. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Diante de toda aquela balbúrdia, das pessoas repreendendo os cegos e eles gritando cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus pacientemente volta-se para eles e diz, que quereis que vos faça? Eles não titubearam na resposta. Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Eles estavam cegos, não enxergavam. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Observem que aqui ele apenas toca nos olhos, e aí eles passam a enxergar e seguem com Jesus. Passam a seguir Jesus a partir daquele momento que eles estão com os olhos prontos para enxergar. É o caminho redentor daquelas almas. É o momento que eles encontram o despertar para a luz e seguem o Mestre, que a todo instante convida-os para a redenção espiritual, para o crescimento e aprimoramento de cada um de nós. Porque Jesus, todos os instantes da nossa vida, ele traz para nós as reflexões necessárias, através de seus ensinamentos, para que a gente pare para refletir. Queremos realmente enxergar, que ele toque nossos olhos e passemos a enxergar? Quantas mudanças internas temos que fazer para podermos seguir com Jesus, a partir do momento que plenamente enxergamos? Luz e paz, que Jesus esteja nos abençoando, nos fortalecendo para os grandes empreendimentos da vida.